Pai querido e Pai amado, queremos ser sustentados em meio às nossas fraquezas e em meio às batalhas, que não são poucas, Deus, tanto que o Senhor um dia nos disse que no mundo nós teríamos aflições. E em meio às aflições, em meio às adversidades, nós vamos avançando, sabendo que o Senhor, meu Deus, é que conforta as nossas mãos fracas. É o Senhor que fortalece os nossos joelhos trementes. Que é o Senhor, meu Deus, que nos dá a capacidade de chegar aonde a Sua palavra nos promete. E hoje, Deus, nós invocamos o Teu nome sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, filhos, filhas, sobre entes, parentes, ó Deus. Tenha liberdade, Jesus. Fala com Ele agora. O Senhor, Ele quer ouvir a sua oração, o seu clamor. Não permita que alguma coisa venha te calar nesta hora, mas que o seu coração ele esteja inclinado para Deus. Oh, aleluia, Jesus. Queremos, ó Deus, o Seu manifestar nesse momento. Queremos que a Tua graça, Pai, ela venha cobrir a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida. Invoque a Ele, peça a Ele, ofereça a sua casa a Ele, convide-o a entrar nesse momento. Diga para Ele: Deus, atenta para a minha vida, atenta para a minha casa, para o casamento, para a saúde debilitada. Nós temos um sacerdote que se compadece de nós, diz a Sua palavra. Ah, se compadeça, Deus, daqueles que inclinam o coração, pois se a Sua graça vier sobre nós, eu sei que ela vai nos sustentar e vai nos fortalecer, Pai, em o nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, que eu possa ser sustentado pela Tua graça e pela Tua presença, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos. Podemos sentar-se. Boa noite para quem está em casa também. Tem live, né? Tem, né? Então, uma boa noite para quem está em casa também. Vocês já colocaram o fio de escarlate lá na casa de vocês? Já? Arrumaram um lugarzinho lá para que a aliança de Deus ela venha proteger a sua casa e cobrir a tua família. Amém? Confia, porque Jesus ele não falha. Meus irmãos, vamos entrar na palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10. Posso ler? Coloca a tua mão na Bíblia, diga: Pai, que a Sua graça e o Seu poder venha sobre a minha vida, me trazendo entendimento e sabedoria, para que eu possa honrar e glorificar ao Senhor, em o nome de Jesus. Diz assim na palavra: por que persuado eu agora? A homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria o quê? Servo de Cristo. Paulo ele deixa claro que ele não estava ali, ele não poderia estar ali para que pudesse agradar as pessoas. E nós somos tentados muitas vezes a querer agradar as pessoas à nossa volta. Você pega, por exemplo, a nossa família, por exemplo. Eu quero que eles passem a ser de Jesus, eu quero que eles conheçam a Cristo. E aí, para não causar dentro deles nenhum desígnio, muitas vezes nós tentamos um pouquinho ali mudar a palavra de Deus, ou transformar a palavra de Deus de uma forma que ela acaba se tornando ali mais romanceada, mais suave, para que a família acaba aceitando a palavra de Deus. Quando na verdade a palavra de Deus, e algumas vezes ela vai vir, ela vai causar um impacto, ela vai confrontar as pessoas. Uma vez Jesus ele falou que ele não tinha vindo para trazer
a paz na família. Mas ao contrário, Jesus ele falou uma vez que ele deixaria até dentro de algumas famílias e algumas casas, filhos contra pais, pais contra filhos, irmão contra irmã, por causa exatamente da palavra dele. E quando uma pessoa, ela colocar no coração algum propósito de querer agradar os homens, essa pessoa vai ser atraída por esse propósito. Em algum momento, ao invés de honrar a Deus, ela vai se pegar já traindo a Deus, para que ela pudesse ali de alguma maneira deixar o homem, quando eu digo homem no sentido homem, mulher, um familiar, um parente feliz. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Para nós agradarmos pessoas, nós desagradamos a Deus. Nós ferimos o evangelho para poder deixar as pessoas ali confortáveis. Eu me lembro de algo, aqui mesmo em Santo Antônio, uma vez uma pessoa falou: pastor, eu não posso falar de Jesus em casa, porque eu tenho que ter sabedoria, porque a minha família não gosta de evangelho, não gosta de crente, eles são todos ali de uma outra igreja e eles não aceitam o evangelho. E aí ele falou até aquele versículo bíblico, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, falou, tudo é pelo Espírito de Deus. Então na cabeça dela, ela pensava que ela ia tratar todo o familiar dela de uma maneira bem confortável, bem contente, ela ia deixar todos felizes com ela, ele ia se tornar aquele crente que você bate nas costas dele e fala: esse crente aqui é bacana. Imagina o Cláudio fosse crente, né, Cláudio? E alguém lá no trabalho, na casa, na família, né? Tô brincando. Aí chega, bate nas costas dele e fica feliz com ele, porque eles sempre vão trazer a lembrança que o Cláudio ele é um crente legal, é um crente diferente. Porque o Cláudio, eles vê todo mundo ali bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo coisa errada, as gambiarras, passando um para trás, tudo. E o Cláudio, ele não se envolve, ele concorda, ele aceita, ele tem a mente aberta. E tudo que ele vê ali, ele entende o lado bom que há por detrás daquilo ali. Por exemplo, uma mentira, ela tem um lado bom. A mentira ali é para evitar uma confusão, é para evitar uma briga, não é? Aquela gambiarra que ele fez, eles chamam de cachorro, dependendo da coisa, né? É para poder somar um pouquinho mais ali de retorno financeiro, que vai trazer até um bem-estar para aquelas pessoas menos favorecidas. Mas tudo isso ali, aparentemente que parece inofensivo para algumas pessoas, elas ferem o evangelho. Porque você já imaginou o céu habitado por pessoas que, vamos imaginar que o céu fosse igual aqui, alguém roubando a carteira um do outro, não é? Você imagina lá, se encontrasse o José com aqueles ouros que haviam lá no Egito, né? E o cara puxando uma coroa que fosse do José, levando embora, escondendo num canto, no meio de um arbusto, no meio de alguma coisa. Alguém vendo aquela pedra naquela calçada do céu e já arrancar ali um tijolinho de ouro, né? E já esconder lá num canto, falar: vai que eu saio daqui amanhã, né? Eu já saio carregando uma pedrinha dessa. Ia ficar esquisito o céu, não ia ficar? Concorda comigo? Então não tem como a gente ter tolerância com algumas coisas. Então o Paulo, ele dizia assim: por que persuado eu agora? A homens ou a Deus? Se eu quiser agradar a Deus, em algum momento da minha vida eu vou ser confrontado e eu vou ter que desagradar, às vezes, filhos, esposa, marido, pai, mãe e pessoas. Não tem como eu agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar ao mundo e aos homens. É impossível isso daí. Então, para que eu possa agradar a Deus, eu preciso me tornar verdadeiramente servo de Cristo. E o servo de Cristo, ele é servo da palavra. O que a palavra me direciona? É o que eu vou fazer. Eu não tenho que fazer o que o pastor quer que eu faça. Eu tenho que fazer o que a palavra de Cristo diz que deve ser feito. Amém, igreja? É a palavra que ela deve ser considerada e ela tem que ser praticada. E aí eu me lembro da passagem de Moisés. Vamos lá? Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, a partir do versículo 24. Hebreus 11, 24.
nós conseguimos perceber na pessoa de Moisés exatamente isso que o Paulo estava dizendo. Amém? Lembrando que Moisés, ele viveu bem antes de Jesus ter vindo cumprir a promessa dele de salvar. Então Moisés, ele não tinha o que nós temos hoje, já que nós viemos depois. O Moisés, ele tinha apenas a promessa, ele tinha a profecia, ele sabia do que dizia a profecia sobre Jesus, amém? Sobre Deus. Diga graças a Deus por isso. E aí a Bíblia diz assim, ó, pela fé Moisés, sendo já grande, o Moisés recusou ser chamado do quê? Filho da filha de... Uma coisa interessante, o Moisés, durante toda a infância, a juventude dele, tudo bem. Ele soube estar ali, ele era considerado o neto de Faraó. Só que quando chegou um momento da vida dele, ele ouviu falar, ele entendeu, ele compreendeu, ele cresceu, ele passou a entender realmente quem ele era. E ele passou a entender quem era Deus e quem eram os hebreus. E quem era o Egito nessa situação toda. E a Bíblia diz que quando ele estava grande, ele recusa. De repente ele percebe, ele fala assim, bom, eu não posso mais continuar sendo filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz no 25 assim, ó, escolhendo, foi uma escolha, está claro ali, ó, antes ser o quê? Maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter ali a alegria, o gozo do quê? Do pecado. Claro que se ele permanece ali, ele ia agradar o faraó, ele ia deixar o faraó feliz. Afinal, Moisés tinha acesso aos dois lados, era cômodo ter o Moisés também como neto de Faraó. E no 26 diz depois assim, ó, tendo por maiores riquezas, olha lá, o vitupério do que os tesouros porque ele tinha em vista o quê? Havia uma recompensa prometida, havia uma profecia bíblica, havia uma promessa que Deus resgataria o povo dele, que o jugo seria tirado do pescoço das pessoas. Havia profecias do que Deus iria fazer, inclusive que Deus retiraria o povo lá da terra do Egito. Inclusive foi até um juramento que o próprio José também pediu, não me deixe os meus ossos ali, porque ele sabia que não ia permanecer naquele lugar, amém? E no 27 diz assim, ó, pela fé, ele deixou o quê? Não temendo a ira de quem? Do rei, porque ficou o quê? Como vendo o invisível. O Moisés, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi escolher, ele teve uma escolha, ele decidiu no coração dele que ele iria agradar a Deus, ele preferiu estar no propósito de Deus, do que até por um pouco de tempo ele também usufruir, agradar ao Egito e evitar que a ira do rei se levantasse contra ele. Ao contrário, a Bíblia diz que ele não respeitou isso, ele não temeu aquilo no coração dele, ele não se preocupou exatamente qual que seria a resposta de Faraó em relação a ele. Ao contrário, ele sabia que ele tinha um compromisso com a palavra de Deus, ele sabia dentro dele que havia um propósito de Deus para ele, e ele não poderia resistir a isso. E é o que às vezes nós fazemos, nós deixamos muitas vezes de cumprir um propósito de Deus, simplesmente para tornar alguma coisa cômodo para nós. E é realmente mais fácil, é muito mais fácil você ceder ao que as pessoas querem, pensam, desejam, do que você confrontar para agradar a Deus. Você pode fazer qualquer coisa nesse mundo, ninguém vai implicar com você. Mas se você fizer algo que agrada a Deus, as pessoas vão ficar realmente com revolta contra você. Se alguém chega dentro da casa e fala assim, a partir de hoje eu vou batucar tambor, ninguém vai falar nada para você, vão dar risada, vão falar alguma coisa ali brincando, mas você vai fazer o que você quiser e ninguém vai incomodar com isso. Mas se você falar assim, eu vou me batizar e vou ser de Jesus, aí já vão olhar para você, mas que negócio é esse? Né? Já começam a implicar. Por que incomoda tanto? Porque tem o lado espiritual de tudo isso.
E o diabo, ele não quer realmente perder aquela vida, ele quer segurar aquela pessoa. E uma das formas que ele tem para nos segurar, muitas vezes, é nos persuadindo a querer, como ali o Moisés rejeitou, colocar um temor ou então um medo da ira do rei, para que ele pudesse então agradar o rei e deixar o propósito de Deus. Só que Moisés não. Moisés assentou no coração: não, eu preciso glorificar a Deus. E a Bíblia diz que ele deixou o Egito. Ele foi embora, porque ele sabia quem esperava ele. Amém? Vou mostrar um outro homem que era muito de Deus. Ele foi criado de uma maneira diferente para poder servir Deus. Na verdade, acho que esse que eu vou citar agora, ele já nasceu revestido do poder de Deus para ser grande para Deus. Só que ele não teve isso aqui que o Moisés teve. Ele esqueceu aquilo que o próprio Paulo levou em consideração, que ele precisaria de agradar na verdade a Deus e não homem algum. Está lá em Juízes 16:16, vamos lá? Você conhece a história, o Sansão, ele nasce como nazireu de Deus. Amém? O que é o nazireu de Deus? O nazireu de Deus, ele tinha alguns compromissos, da qual era colocado sobre alguém separado para Deus. Não podia tocar em morto, não podia raspar a cabeça, não podia beber bebida forte de jeito nenhum. Amém? Essas coisas ele tinha que conservar. E o necessariamente o do Sansão, ele não poderia passar navalha na cabeça dele. Isso era o principal de todas elas. Nós sabemos que Sansão, ele vem quebrando tudo. Ele matou um leão, comeu mel do corpo do leão, se sentiu vaidoso, voltou para ver. Quando a vaidade já entrou no Sansão, já ficou complicado, não é verdade? Quando ele quis ir lá ver o leão que ele havia matado, não sei qual que era o propósito, mas havia esse desígnio nele. Ali ele começou já a perder ali a direção dele. Mas tudo bem. E aí a Bíblia diz que um dia ele vai e se afeiçoa a uma mulher de Tima. E aí diz assim, ó: e sucedeu que importunando já a Dalila, importunando ela todos os dias com suas palavras, o que a Dalila fez? E molestando a sua o quê? Se angustiou até. E que ela dizia para Sansão: você não me ama, Sansão. Se você me amasse, você faria aquilo que eu estou te pedindo. E ela já tinha feito por várias vezes. Ela perguntava para ele, ele contava, ela amarrava ele com as cordas, e aí gritava lá e ele se soltava. Algumas pessoas pensam que ele chamava o inimigo mesmo ali, não. Ele ficava escondido primeiro. Então Sansão não viu lá os homens que tinham comprado a Dalila. Então era como se ela estivesse dando um susto nele. Só que Sansão não era bobo. Amém? O Sansão não era bobo. E a Bíblia diz que o Sansão, até por algumas vezes, ele dizia outras coisas. Falava amarrar com corda tal, com não sei o quê. Só que aquela chantagem emocional de Dalila, todos os dias, a Bíblia diz, deixa claro, né, pela leitura, que ele fica com medo de perder alguns favores, no caso dela ali, uns favores inclusive sexuais, que era o caso ali que havia uma relação deles. E por causa daquilo, para não desagradar e perder essa situação, a Bíblia diz que ela molestando com a palavra, ele se angustiou até a morte. E olha o 17, e descobriu-lhe todo o quê? O seu coração, e disse: nunca subiu navalha minha, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser raspado, ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais, os mais homens. Você vê, para poder agradar a Dalila, ele vai e lhe conta um segredo, que era segredo dele com Deus. Amém? Era um segredo dos dois, só de Deus com ele. E quantas pessoas não permitem, às vezes até, que o inimigo entremeta nas coisas de Deus,
porque ela quer agradar as pessoas, ela quer fazer o bem para as pessoas, aí ela sai da palavra. Quantas vezes alguém não persuade alguém a beber? Não é? Pastor, mas insistiu, aí eu bebi. Traiu Deus para agradar. Só um pouquinho, final do ano agora começa, né, irmão? Aí abre champanhe, mas é só champanhe, né? Aí começa aquele negócio de é sem álcool. Quem começa bebendo a sem álcool, uma hora que não tiver a sem álcool, vai com o quê? Vai com álcool, vai com cachaça, vai com o inferno todo. Não é verdade? Porque a pessoa vai se acostumando com aquilo ali. A pessoa vai ganhando o terreno. Chega um dia que já involuntariamente ela faz. Eu ouvi uma vez um professor de direito penal falar: ninguém começa assaltando um banco, mas ela começa roubando a balinha lá no bazar da esquina, aí pega um pacotinho de bolacha outro dia, um dia ele volta lá e mexe na gaveta escondido, chega um dia que ele já vem encapuzado, e um dia ele já está ali armando o grande golpe dele para assaltar um banco, até chegar lá em cima. Mas pouco a pouco ele vai ganhando confiança. O inimigo não tem pressa. Ele sabe persuadir você dia após dia. Ninguém já começa usando crack, entendeu? Começa com um amiguinho, sente o cheiro, vê a reação de um, começa a ouvir a conversa do outro, um dia oferece, recusa. Mas chega um dia que ele está usando. Você está entendendo? E vai indo, piorando. Mas por que fez isso? Porque lá no começo do coração dele, ele não se importou em desagradar a Deus. O Paulo dizia: eu sou servo de Deus. Eu não posso agradar os homens, eu não posso agradar as pessoas. Ah, mas eu estou sendo ignorante. Não, você está sendo servo de Deus. E para ser servo de Deus, você vai ter que desagradar. O Sansão deveria ter desagradado a Dalila. Ah, mas ela não falaria mais com ele. O problema é dela. Sim ou não? Mas a Dalila está triste. A Dalila está chateada. A Dalila está com depressão, está chorando pelos cantos porque eu não contei o meu segredo. Então vai e conta. Sabe o que ela fez com ele? 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe tinha descobrido o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. E então ela o fez o quê? Olha que carinhosa, não é verdade? Ela fez ele dormindo, né? Nos joelhos dela. Carinhosa ela, não era? Sim ou não? Não é? Sabia o jeito de minar o cara, né? Sua esposa já te fez dormir no joelho dela? Nunca, né? Hoje em dia não tem mais isso, né, irmão? Hoje em dia, o que você quer? Não é desse jeito? Mas ela não, ela foi lá, fez ele dormir, tadinho dele. Ia fazer uma trança na cabeça dele, consertar ali o cabelo dele. Não, fez ele dormir em seus joelhos. Chamou a um homem. Eu não sei que desgraça que Sansão tinha nessa hora, que o cara vê alguém rapando a cabeça dele, não acorda. Não é verdade? Tem algumas coisas da Bíblia que eu não consigo entender. Eu não sei que cachaça foi aquela que o Ló tomou também, que as filhas foram, se deitaram com ele, ele não acorda. Não acorda, mas faz filho. Que desgraça de cachaça será aquela, não é verdade? Não dá para entender algumas coisas na Bíblia. Só que a Bíblia diz que ela chamou ele e rapou ali as 7 tranças do cabelo da cabeça dele. E aí ela mesma começou a fazer o quê? Afligi-lo. Aí ela já virou, mudou a voz, deve ter engrossado a voz. Sansão, olha lá os filisteus, está vindo. E aí retirou-se dele o quê? E olha o 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. E Sansão despertou do seu sono e disse: sairei ainda mais esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor tinha se... É isso que acontece quando eu agrado as pessoas. E para agradar as pessoas eu preciso desagradar a Jesus.
Ou seja, então se você vai agradar os homens, fica com os homens. Deus se retirou. Você tem que saber quem você quer agradar nessa vida. Pastor, eu quero agradar Jesus. Então você vai fazer às vezes homens se retirarem tristes, as pessoas ficarem chateadas. Elas vão simplesmente às vezes falar mal de você, vão te julgar, vão te criticar, vão tacar pedra em você. Por que ninguém gosta de mim? Porque você gosta de Deus. E quando Deus gosta de você, provavelmente o inferno não vai gostar. E quem estiver emparelhado, alinhado com o inferno, vão ter uma certa rejeição com a tua vida também. Você está entendendo? A Bíblia diz que de uma fonte de água doce não sai água salgada. E uma fonte de água salgada não vai ter água doce. E as pessoas também são assim. A luz não vai conviver com as trevas. Então eu preciso decidir a quem eu quero agradar nessa vida. Pastor, eu quero agradar a Deus. Então você vai ter que desagradar as pessoas. Se Sansão tivesse entristecido a Dalila, Deus estaria com ele nessa hora. Sim ou não? Eu gosto daquela passagem onde o rei manda aquecer a fornalha, sabe? 300 vezes. E aí eles falam para os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei dá mais uma oportunidade para eles. Fala, nós vamos mandar tocar de novo a orquestra aqui. E vocês vão ter oportunidade de negar ao Deus de vocês. E os três respondem assim, olha rei, não precisa nem fazer isso. Porque Deus vai livrar. Mas se Deus não livrar, olha o que eles dizem, ainda que Deus não livra, nós não vamos negar a Deus. Você vê? Eles estavam determinados a agradar a quem? A Deus. Eles iam agradar a Deus. O Daniel foi proibido que eles orassem. Mas era o único meio de acesso que ele tinha a Deus. Ele não podia desagradar a Deus. Ele desagradou todo mundo. E a Bíblia diz que antes que ele fosse jogado para os leões, Deus já estava lá. Os leões, eu acredito que serviram de travesseiro para o Daniel dormir. É verdade ou não é? Porque no outro dia o rei angustiado não dormiu, o Daniel parecia que tinha dormido. Pastor, e aqueles leões lá? Ele agradou a Deus. Eu tenho que decidir, eu quero agradar a quem? Pastor, eu quero agradar a Deus. Se eu agradar a Deus, eu vou desagradar aos homens. Mas tudo é uma escolha na vida. O Moisés, ele escolheu. O Moisés, ele falou, eu escolho ser maltratado por pessoas do que ficar um pouco de tempo ali grato pelo pecado, não é? Ele preferiu então ser maltratado com os hebreus. Pastor, e o que eu quero para mim? Você tem que decidir, pastor, eu quero agradar a Deus, então se prepara. Você vai entristecer algumas pessoas. Amém, igreja? E o último versículo, Colossenses 3:22. O próprio Cristo, ele fala, né? Se um grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele não é capaz de produzir frutos. Ele fica só. Vocês já viram como é que uma semente faz? Ela cai na terra, toda aquela casca dela precisa se desprender, não é assim? Para nascer uma nova planta. Aquele renovo que vai surgir ali da semente, aquilo ali a Bíblia comparou com a gente. Ela estava dizendo que aquela casca que nós conhecemos a Cristo, aquela casca que agrada às vezes os homens, aquela casca carregada de pecado, de erros, de tendência, de inclinações, ela precisa se romper. Igual a semente, quando se rompe aquela casca é o pecado, é a natureza humana. Aí vai ter aquela plantinha que vai surgir, que aquela plantinha é a nossa vida com Deus. Amém? Ela não carrega nada do que veio. Amém, igreja? Diz lá, vós servos, obedecei em tudo a quem? A vosso Senhor, segundo? Não está mandando você desobedecer ninguém nesse mundo, não. Mas servindo não só no quê? Na aparência, como para agradar a quem? Então o seu objetivo não deve ser para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a quem?
a Deus. Então a minha prioridade é temer a quem? 23. E em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como a quem? Então não tem como eu ir contra a palavra de Deus, amém, igreja? E não a homens. 24. Sabendo que recebereis de quem? Do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ou seja, minha vida tem que ser para servir Jesus, amém? Graças a Deus. Pode fechar a tua Bíblia aí. A campanha do tapete do Igreja de Joelhos acabou, e agora é fechando as portas para o inferno. E como que eu vou fazer para fechar a porta do inferno? Não tentando agradar os homens, mas agradando a Deus, amém, igreja? Vamos ficar de pé para nós orarmos, para buscarmos a Jesus. Você vai clamar, você vai invocar Deus, e Deus vai te honrar. O Moisés parecia que ele estava perdendo muita coisa, né, irmãos? Porque no Egito ele tinha toda aquela moral de ser neto de Faraó. Mas eu fico pensando, olhando para aquela época, se o Moisés ele tivesse escolhido ficar na casa de Faraó, Deus ia arrumar alguém para libertar o povo do Egito, ia ou não ia? Só que o Moisés estaria junto com o Faraó naquela perseguição do povo de Egito, sim ou não? Moisés teria perdido a vida dele jovem ainda, afogado. Quando eu digo jovem, na idade que o Moisés foi chamado quase para Deus, naquele mar também. Porque com uma das autoridades do Egito, Moisés provavelmente estaria ali junto com o Faraó. Nós não sabemos o que espera lá na frente, mas Deus sabe. Por isso, faz sempre que agrada a Deus, amém? Através da fé, meu Deus, que nós fazemos escolhas, Pai. Queremos agradar, meu Deus, não a homens, mas ao Senhor que é poderoso para mudar a nossa sorte, Pai. Então Deus, entra agora com providência, venha sobre cada pessoa que está orando, clamando, te invocando, que está chamando pelo teu poder agora. Isso, igreja, é hora de orar, é hora de repreender o inferno, de mandar Satanás bater em retirada, de dizer: demônio, solta a minha casa, o casamento lá. Meu Deus, essa mulher está orando, apresentando a casa dela, a esposa que está orando, dizendo: Deus, guarda meu marido, guarda meu filho, guarda minha esposa. Aquele homem está dizendo isso. Ore agora, determina, chama a existência, diga: diabo, solta meu filho, solta a saúde dela, solta a saúde dele. Jesus, vai tocando com o teu poder agora. Pai, nós almejamos muitas coisas, nós propositamos muita coisa, mas na verdade a direção final vem do Senhor, Pai. Então entra com providência agora, Deus, manifesta-te sobre a vida dele, sobre a casa dela, e de maneira, Deus, que tudo que tiver contrário aos teus caminhos, eu paraliso agora a ação do inferno, e eu digo: diabo, sai, pega tudo que é seu, vai pegando as tuas doenças, enfermidades, as tuas maldições, pega aquela macumba, aquele trabalho feito, aquela coisa mandada. Jesus, vai incendiando agora aquela casa, vai incendiando agora aquele lar. Essa pessoa que ela percebe, Deus, não é normal o que está acontecendo naquela casa. Aquela casa era unida, era feliz, aquela casa estava bem. De repente uma sequência de males, de doenças, de enfermidade, de adversidade. Mas eu amarro esses males, eu quebro o domínio do inferno, e eu digo: sai, demônio, sai, sai, sai e saia, em o nome de Jesus. Meu Deus, com o seu poder agora, Pai, envolva a casa dessa pessoa. Essa pessoa, ela agrada ao Senhor, Pai. Essa pessoa lá no coração dela, Jesus, ela agrada ao Senhor e agrada do Senhor, Pai. Jesus, que nenhum mal venha tocar na vida delas. Mas como o Senhor foi, meu Deus, com Daniel naquela cova, livrando, protegendo, fechando a boca dos leões,
Da mesma forma que o Senhor foi naquela fornalha, Deus, impedindo a força do fogo. Da mesma forma, Pai, que o Senhor foi com cada herói da fé, Pai. Que assim o Senhor seja dentro da casa dessa pessoa, guardando, protegendo e livrando toda a casa dela, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.